Bom, e apesar disso, o momento é de crise e sabemos que nesse momento se tem uma coisa que não podemos deixar de fazer é arcar com nossos compromissos, principalmente com o poder público, já que a maioria esmagadora da população precisa dos serviços prestados pela prefeitura, pelo poder público, principalmente a saúde neste momento de pandemia. Sabemos que a saúde é gratuita para a maioria da população, então não pode faltar dinheiro, principalmente para esse setor. E sobre isso a gente vai conversar agora com o secretário da Fazenda, o Ângelo Bevilacqua, que vai passar um panorama para a gente sobre a situação atual do município. Ele está aqui no Skype comigo. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Tudo bem? Boa tarde a todos. Muito melhor agora que essa questão aí flexibilizando um pouco, né? Os números caindo. Estamos no caminho certo, secretário. Queria saber do senhor, queria que passasse um panorama para a gente da situação da prefeitura, do município e também da economia como um todo, secretário. Bom, nós tivemos de janeiro a março desse ano uma queda na arrecadação em torno de 20 milhões e 500 mil reais. Isso com todos os recursos de fonte 1 que nós temos. O mais significativo foi a queda na arrecadação do IPTU, pagamento à vista, em torno de 8 milhões e 700 mil reais. Isso recebemos a menos durante esses 3 primeiros meses, não é? Temos também o IPVA, houve uma queda de 3 milhões e 600 aproximadamente, e a soma de tudo aquilo que nós não recebemos dá em torno de 20 milhões e meio. É uma coisa que faz muita falta para nós, né? Porque nós precisamos do recurso para poder honrar as demandas de todas as secretarias. A Secretaria da Fazenda é a secretaria encarregada da arrecadação, né, e de alocar bem esses recursos, né? Isso é o que nós temos feito. Agora, no mês de abril, houve uma queda mais acentuada ainda, estamos realmente bastante preocupados com isso, né? E vamos aguardar agora até o final do mês para a gente ter um panorama mais completo a respeito disso. Ô secretário, o senhor falou do IPTU e a questão do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, pago aí pela movimentação do comércio, da prestação de serviços. Como é que está essa questão? Houve queda também? Houve uma queda de 1 milhão e 200 mil reais em 3 meses. Eu acho que isso daí é um número até razoável, né? Não poderia ter ocorrido, mas é um número razoável. O mês de março, ele tem o reflexo do que foi prestado de serviço durante o mês de fevereiro. Agora, no mês de abril, é que nós vamos realmente sentir o impacto, né, da paralisação de serviços e tudo aquilo que seja o recolhimento de ISS. A partir do dia 20 de abril, nós já vamos ter um panorama um pouco mais completo. Mas eu acredito que a queda será grande, porque o setor de serviços ele não atuou nesse período, não é? Então, isso será muito difícil para nós. Legal. Secretário, a questão como a economia como um todo, como é que o senhor acha que a economia riopretense vai reagir, mesmo com, enfim, algumas atividades agora sendo liberadas, como é que isso vai refletir na economia? A gente sabe que Rio Preto é polo de região, comércio forte, serviço forte, área médica forte. De que maneira pelo menos esse mês de quarentena, de comércio totalmente fechado, vai refletir na nossa economia e também, claro, isso desemboca na questão do emprego? Então, é uma coisa interessante, a gente teria que analisar uma coisa. Eu tenho visto e ouvido pessoas censurarem o prefeito Edinho, dizendo que ele não está tendo coragem, né? A questão não é essa. Rio Preto faz parte de uma confederação de cidades que formam o estado de São Paulo. Estamos sujeitos a um decreto estadual, né? Esse decreto estadual, ele impõe normas e Rio Preto tem que cumprir essas normas. Então, não que o prefeito não queira, a preocupação que ele tem é uma preocupação real com o nível de emprego na cidade, com a questão das famílias que não têm acesso à renda,
aquelas pessoas que trabalham com institutos de beleza, de estética, barbeiros, pequenas oficinas. Esse pessoal é um pessoal que está realmente sofrendo muito com isso. Agora, a culpa desse problema não é do prefeito, não é da cidade, não é nossa e não é de ninguém. Isso é uma questão da própria natureza. A natureza, de vez em quando, ela cria determinados mecanismos para poder, eu acho que talvez controlar um pouco o crescimento desmedido da população. Essa é uma teoria malthusiana, né, que se estuda há bastante tempo já, né? O mundo já foi assolado por pestes ao longo de toda a história e estamos sendo assolados agora. Nos pegou desprevenidos. Ninguém esperava que acontecesse isso de uma forma tão rápida, né? Essa crise ela vai ser pior em termos de crise global do que foi a grande crise de 1929 com o craque da Bolsa de Nova York, né, que todos nós conhecemos bem a história. Isso levou o mundo a uma situação econômica extremamente ruim e difícil de ser atendida, né? Naquela época, teve um economista inglês, o John Maynard Keynes, que ele incentivou os governos a liberarem recursos para que a população tivesse acesso à renda. Essa é uma parte da teoria de Keynes. É o que está sendo feito hoje. Só que no Brasil existe uma burocracia muito grande. Até hoje a gente ouve falar que tem dinheiro para empresas, que tem isso, tem aquilo, mas de fato, realmente, eu não tenho visto uma mudança muito grande. Eu acho que o Estado, né, a União, deveria liberar mais recursos, emitir moeda. É isso que nós vamos ter que fazer. O governo vai ter que emitir títulos para que o Banco Central compre esses títulos, certo? E ela injete dinheiro na economia. Não é hora de pensarmos em aumento de taxa inflacionária. Nós temos que pensar na manutenção da economia e do emprego no sentido geral. Isso é o que nós temos que fazer. A economia tem que girar. Esse ano nós vamos ter uma queda, aproximadamente, você pode calcular aí de 5 a 6%, 5 a 6% no produto interno bruto. Uma retração, né? Teremos uma retração na economia. O ano que vem, certo? A hora que isso passar, né, que esse momento tão ruim em determinado ponto e bom em outro, a economia vai crescer muito fortemente o ano que vem, muito fortemente, certo? Ô secretário, o senhor chegou a comentar aí as ações do governo federal, era até o que eu ia perguntar para o senhor. O senhor já respondeu em partes, mas quero que o senhor fale mais. Elas têm sido suficientes, esse apoio do BNDES a empresas, esse Bolsa Coronavírus de R$600, a Câmara aprovou uma compensação de ISS e ICMS a estados e municípios. Isso é suficiente ou precisaria muito mais? Lembrando que os Estados Unidos está injetando, se eu não me engano, alguns trilhões de dólares na economia, né? Então, os Estados Unidos têm a moeda mundial, né? Que é o dólar. Nós não temos. São José do Rio Preto não emite moeda. Nós dependemos da economia girar para que nós arrecademos os tributos e possamos cumprir com as nossas obrigações, né? Nós temos a nossa obrigação, o contribuinte tem a obrigação dele, né? Então, isso tem que ser feito através de uma união, o que eu não estou vendo. Eu tenho participado de vários grupos, né, onde as pessoas se manifestam de uma forma como se esse vírus fosse realmente uma coisa banal, e não é banal, não é banal. Ontem nós tivemos mais de 200 mortes no Brasil, ontem, em um dia só. Na Itália, hoje, eu acompanho todos os dias porque eu tenho ligações extremas com a Itália. Na Itália morreram mais de 300 pessoas no dia de ontem, em 24 horas. Então, isso não é uma coisa simples. Me falam que o isolamento vertical deveria ser praticado, não é? Isso foi feito em vários países e não deu certo. E sugeriram que a gente fizesse um plano para isolar aqueles que estão no grupo de risco. Como é que você isola 20% de uma população de 460 mil pessoas, certo? Como é que nós faríamos? Criaríamos um gueto para colocar essas pessoas num local onde elas não tivessem o contato com outras pessoas? Isso é impraticável. Então, o que está sendo feito pelo setor de saúde, eu sigo à risca,
Eu não tenho medo do vírus, eu respeito o vírus. Quando a gente respeita uma situação caótica como essa, nós temos uma possibilidade maior de sobrevivermos. A nossa questão é de sobrevivência. Agora, com relação à sua pergunta, eu digo que não está suficiente, certo? Não é suficiente. Nós temos que diminuir a burocracia num momento como esse. Nós temos que pensar que as pessoas precisam de dinheiro ontem, não é amanhã nem daqui 15 dias. Nós temos que resolver a questão da população no sentido geral e das empresas, principalmente, de uma forma muito mais rápida do que está sendo praticada. A burocracia é muito grande. Eu tenho consultado os bancos para ajudar empresas, certo? Que me perguntam. Muitas das coisas não tem ainda a formatação. Como é que vai ser feito isso? Qual é a taxa de juros que vai ser cobrada? O BNDES, nós sabemos que é um banco extremamente importante, mas é muito burocrático. Tudo que você pede ao BNDES demora muito para vir a resposta. Nós temos que ter respostas ágeis. Num momento de dificuldade, a união é a coisa mais importante que tem. Nós não estamos aqui para discutir política municipal, estadual, federal. Isso, para mim, é irrelevante. O que é relevante é a situação da população. É a situação da saúde pública que tem que estar em primeiro plano como prioridade. E o mundo não estava preparado para isso. Estávamos vivendo num período extremamente complicado de relacionamento comercial entre as duas maiores economias do mundo, China e Estados Unidos. Uma briga terrível, até hoje isso continua. Então, nós vamos sair desse problema, certo, com uma outra maneira de pensar. Vamos mudar o consumo das famílias, das pessoas. As pessoas vão dar importância, pelo menos eu espero que seja assim, né? Importância a coisas que realmente tenham valor, tenham importância, deixar de sermos egoístas, né? Na nossa vida. É isso que eu acho. Tá certo, gente. Aí o secretário da Fazenda, Ângelo Bevilacqua. Secretário, só para a gente terminar, eu estou recebendo umas mensagens aqui. O senhor sabe que nossa audiência tem bastante servidor aí que claro, acompanha a gente. O pessoal está preocupado com base ontem ou antes de ontem, o governador João Dória editou um decreto suspendendo férias, venda de férias, suspendendo a antecipação de 13º e numa entrevista ele cogitou inclusive cortar salário. Quero saber se Rio Preto a gente corre esse risco. Não, por enquanto não, certo? Por enquanto não. O que eu sugeri, e através de uma própria solicitação da Secretaria da Administração, é que quem não estiver trabalhando hoje em home office, como é o meu caso, o caso de vários setores da Secretaria da Fazenda, que tirassem férias, se tivessem férias vencidas, porque seria um absurdo, não é? A economia retomar daqui 2, 3, 4 meses, as pessoas hoje em casa, uma grande parte trabalhando de casa, muitos trabalhando em esquema de rodízio, e daqui 3, 4 meses, quando a economia retomar, certo? Que eu espero isso rapidamente, as pessoas virem pedir férias. Eu já disse que na Secretaria da Fazenda eu não vou autorizar férias de ninguém quando a economia retomar. De ninguém. Então, tirem as férias agora. É isso que eu mencionei. Agora, com relação a corte de salários, não está na pauta essa discussão. O prefeito, ele quer que a gente tenha atitudes conscientes, certo? Muito bem estudadas, e é isso que nós fazemos. Nós não queremos sacrificar absolutamente ninguém, nem a população, nem o servidor público, certo? Nem as indústrias. Estamos presos a um decreto estadual. Agora, Rio Preto é São José do Rio Preto. Nós aqui é que determinamos aquilo que vai ser feito. Agora, tudo depende também daquilo que nós arrecadarmos, certo? Eu não estou dizendo que nós vamos cortar salários, não é isso, não está em pauta. Agora, para que a gente consiga atender as demandas, certo, sociais, né, da assistência social, da Secretaria da Saúde, da Secretaria da Educação e da Secretaria da Agricultura, nós precisamos atender essas demandas que são
prementes, urgentes e extremamente importantes. Então, isso é o que está em primeiro plano, certo? Ok. Tá certo, gente. Tá aí o secretário da Fazenda, Ângelo Bevilacqua. Eu agradeço demais o secretário, desejo boa sorte aí, ele que controla o cofre da prefeitura. Lembrando a importância de você pagar os seus impostos em dia. A gente sabe que é difícil, mas é importante colaborar nesse momento, porque o município tem muito serviço a prestar. Bom, no Posso falar uma coisinha? Pode falar, secretário. Bom, muita gente me perguntou com relação à postergação do vencimento de IPTU, de ISS, de tudo mais. Nós não temos essa possibilidade, porque se eu postergar um vencimento que seja, ninguém vai pagar. Eu conto com a boa-fé, certo, das pessoas. Aqueles que tiverem condições de quitar os seus impostos em dia, quitem, porque eles também um dia podem precisar do atendimento público da saúde, de um respirador, e é com dinheiro que eu faço as coisas. Eu digo sempre que nós fazemos. Eu digo sempre, a única coisa que a gente faz sem dinheiro é dívida, e a prefeitura não pode se endividar, certo, de uma forma que a gente não tenha controle. Paguem os seus tributos em dia, por favor. Esse é um pedido que eu faço. Tem condições? Paguem, por favor. Tá certo, tá aí o apelo do secretário, então, ressaltando a importância de se pagar em dia os impostos. Eu agradeço demais o secretário Ângelo Bevilacqua.